Olá, queridos irmãos. Hoje, dia 13 de março, segunda-feira, nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Em verdade vos digo, nenhum profeta é bem aceito na sua pátria. Em verdade vos digo, muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando se fechou o céu por 3 anos e meio. E houve grande fome por toda a terra. Mas a nenhuma delas foi mandado Elias, senão a uma viúva em Sarepta, na Sidônia. Igualmente havia muitos leprosos em Israel, no tempo do profeta Eliseu. Mas nenhum deles foi limpo, senão o sírio Naamã. A essas palavras, encheram-se todos de cólera na sinagoga. Levantaram-se e lançaram-no fora da cidade. E conduziram-no até o alto do monte, sobre o qual estava construída a sua cidade, e queriam precipitá-lo dali abaixo. Ele, porém, passou por entre eles e retirou-se. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos, o primeiro ponto do Evangelho de hoje, que chama muito profundamente a nossa atenção. Queriam precipitá-lo dali abaixo, para aqueles aos quais Jesus veio, para os seus, que não o acolheram, que não o receberam. Pelo contrário, estes, para os quais Jesus veio, queriam precipitá-lo dali abaixo. O que pode, talvez, gerar isso no coração dessas pessoas? O primeiro questionamento deve ser, por que não eu? Por que não o meu filho? Mas por que Jesus? Por que o carpinteiro? Por que o filho do carpinteiro? Por que o filho de José? Por que não eu poderia ser? Por que não poderia ser o meu filho? E aqui, inconscientemente, nós podemos claramente perceber a inveja. A mesma que alcançou Caim, irmão de Abel, a mesma que alcançou os outros irmãos de José, E nós precisamos nos questionar hoje, quando nós nos colocamos numa postura de crítica, de julgamento, de condenação, quando criticamos aquele sacerdote, aquele bispo, o papa, quando criticamos aquelas lideranças da igreja, quando criticamos o conselho da comunidade, quando criticamos aquele setor da comunidade, aquelas lideranças da comunidade, no fundo, nós achamos que podemos ser melhores do que eles. Achamos que, por que não eu? Por que não sou eu que estou ali liderando? Por que não sou eu que tenho aquela autoridade? Por que não fui eu o escolhido? Então aqui nós podemos encontrar camuflado ou ali no inconsciente a inveja. Em todos os momentos que nós nos colocamos, nessa postura de prepotência, aonde nós denegrimos, diminuímos aqueles que Deus escolheu para uma missão, no fundo porque achamos que podemos ser melhor do que eles. Depois, um outro versículo chama muito a nossa atenção. Não é este o filho de José? Mas não é este o filho de José? Parece algo tão simples, José, Não podemos acreditar que pode ser ele, o filho do carpinteiro.
Não pode ser possível que nós estamos há 30 anos convivendo com o Messias e não percebemos. Não pode ser possível que nós sejamos tão cegos a esse ponto. E aí vem, inclusive, um sentimento de culpa, onde eu prefiro não acreditar na minha cegueira do que reconhecer que sim, eu estava cego. Reconhecer que sim, eu não tinha a sensibilidade, a docilidade que João Batista e que outros tiveram. É difícil para mim reconhecer que eu errei. Então é mais fácil continuar não acreditando. Então é mais fácil continuar não reconhecendo. Mas o carisma estava aqui ao longo de todos esses anos, o cerne do carisma, o mistério cristológico estava aqui. Eu prefiro não acreditar que eu estava cego, para que no fundo eu não tenha que dar o braço a torcer. E no fundo eu continuo não acolhendo. E no fundo eu continuo não abraçando. E no fundo eu continuo não vivendo com toda a intensidade, a potencialidade que eu poderia viver. Porque é mais fácil na minha prepotência e no meu orgulho não reconhecer a minha cegueira. Como eu posso aceitar um Deus que se faz carne? Um Deus que sente fome? Um Deus que sente sede? Um Deus que sente frio? A minha humanidade não consegue aceitar que eu me rebaixarei para um Deus assim. Um Deus Emanuel, Deus conosco. Eu não posso aceitar. No fundo, eu não posso aceitar que o Messias seja este homem que eu já vi sentir fome, que eu já vi sentir sede, que eu já vi sentir frio. Que eu já vi sentir sono. Eu não posso aceitar. Um Deus que me parece tão frágil. Um Deus que é crucificado. Não, definitivamente eu não posso aceitar. A minha humanidade deseja seguir e servir um Deus onipotente, glorioso e poderoso. Não um Deus simples que se faz carne. Daí a nossa dificuldade, mais uma vez, de enxergar Jesus crucificado, o Emanuel, nos pobres, nos mais escarnecidos, nos mais abandonados. Porque no fundo eu não quero aceitar a condição de um Deus pequeno, frágil, pobre, últimos dos últimos. Ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Os seus não o acolheram. Então, aquele povo de Nazaré exigia um sinal. Então, nós estamos sabendo dos milagres que tu tem feitos em outros lugares. Nós queremos agora, então, um sinal. Faz aqui em Nazaré. Nos dá uma prova de que tu é o Messias, então. Nós queremos ver esses milagres aqui em Nazaré. E Jesus explica muito bem e deixa muito claro que ele não vai manifestar sinal nenhum, nem vai dar prova nenhuma. Ou seja, as coisas não serão do seu jeito. Você que talvez tenha dito assim: se eu perceber assim, ou se acontecer assim, então eu estou aguardando. Eu estou aguardando para me lançar de verdade nessa voz de Deus. Eu estou aguardando para tomar posse dessa vocação, para tomar posse desse chamado, para tomar posse desse carisma. Eu estou, por enquanto, em cima do muro, esperando um sinal, esperando uma prova mais concreta do que Deus está falando, de que Deus está me chamando. Meu irmão, hoje o Evangelho está te dizendo: as coisas não serão do seu jeito. As coisas não serão como você quer, mas como Deus quer. E o tempo está passando, Os minutos estão correndo, as horas, os dias, os meses e os anos. Se você não acordar, depois muita coisa não poderá mais ser correspondida. Então é tempo de você ofertar a sua resposta e não mais ficar aguardando aquilo que não vai acontecer. Não haverá sinal, não haverá resposta, porque Deus já foi muito claro com você. E por fim, meus irmãos, o Evangelho de hoje nos convida para percebermos e nos alimentarmos da simplicidade da presença de Deus. A simplicidade.
Estamos querendo muitas coisas e não teremos, mas podemos nos alimentar todos os dias da simplicidade da presença de Deus. As pequenas coisas, as pequenas manifestações, as pequenas respostas. Precisamos estar atentos, precisamos estar dóceis, porque a todos os instantes nós estamos sendo visitados, amados, tocados. Mas muitas vezes, como povo de Nazaré, não estamos percebendo a manifestação do amor de Deus por nós. Um Deus que não faz e não vai fazer barulho, mas que na simplicidade de pequenos acontecimentos do seu dia, Ele continua manifestando o seu amor a você. Nós estamos na semana do retiro do tempo apostolantado. Gostaríamos de pedir as orações de toda a comunidade, de todos os membros e amigos da Obra Lumen, para se colocar nessa semana em oração por todos os filhos da luz, todos os discípulos vocacionais, todos os antigos e os novos postulantes, porque todos nós, sem exceção, estaremos num retiro nesse próximo final de semana. Contamos muito com a sua oração e a sua unidade, porque esse retiro será um marco na nossa história. Muito obrigado, que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.